Bom, no episódio de hoje do Debates para o Brasil do Futuro, nós vamos falar sobre educação e gestão pública. E o nosso entrevistado é o Henrique Sartori de Almeida Prado. Ele é cientista político, professor, ex-secretário executivo do MEC e ex-secretário nacional de regulação e supervisão da educação superior do MEC. Henrique, obrigada pela sua participação aqui no Debates. E eu começo a entrevista fazendo uma pequena reflexão, né? Um dos grandes pilares de desenvolvimento de qualquer país, nação, cidade, etc., é a educação. Se nós fizermos uma reflexão a respeito aí dos últimos 20 anos do cenário educacional do Brasil, pensando aí num horizonte, a educação superior do Brasil se sustenta da forma como ela está hoje? Olá, Luísa Dalpozo, a todos os amigos que acompanham o IDESF. Para mim é um motivo de alegria, de muita honra poder falar com vocês e acompanhar o desenvolvimento das ações desse importante instituto que se dedica aos assuntos da fronteira, né, e do Brasil, consequentemente, né, porque a fronteira também faz parte do nosso país e o nosso país depende dessa interlocução tão importante. Então, Heloísa, eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês, já largando essa pergunta bastante complexa na resposta, né? É claro que a educação superior, para muitos que se dedicam a estudar e acompanhar e se dedicar a essa frente, né, da educação, ela se encontra num momento importante de interlocução sobre o papel que ela desempenha hoje no desenvolvimento econômico e social político brasileiro. Então, nós temos que saber diferenciar bem, dentro do itinerário formativo do cidadão, da pessoa, que ela começa lá no processo de alfabetização e vai galgando, né, espaços, vai galgando experiências, condições, conhecimentos e habilidades para poder entrar no mundo da educação superior e, através do mundo da educação superior, se conectar ao mundo do trabalho. Então, a educação superior, ela funciona nesse sentido, dela capacitar, né, primar por conhecimentos e habilidades e competências para o mundo do trabalho, seja ele o trabalho, digamos assim, em uma fábrica, no terceiro setor, né, no comércio, na indústria de base, na academia. Mas eu vejo que a educação superior, particularmente, ela no Brasil, ela encontra, né, uma questão muito interessante se nós olharmos para os censos da educação recentemente publicados, no momento de, digamos assim, de indefinições, né? Por quê? O modelo público, ele depende de um alto valor, né, ou pelo menos de uma alta cifra de investimentos do poder público, né, ou seja, do comprometimento de todos os cidadãos brasileiros no cumprimento do seu tributo, né, ou seja, da sua contribuição, seja pessoa física ou jurídica, parte desse valor, parte do nosso esforço enquanto cidadão produtivo, ele vai custear a educação pública, né, seja ela no ambiente municipal, através das fundações que ofertam educação superior, no ambiente do sistema estadual, das universidades estaduais, ou no ambiente do sistema federal de ensino vinculado às universidades federais e aos institutos federais como um todo que ofertam educação superior e ao sistema todo de pós-graduação no Brasil. Então, o sistema público, ele carece, ele vem nessa crescente de investimentos públicos. E, por outro lado, no ambiente privado, nós temos, obviamente, um ambiente que cresceu muito, né, durante o investimento ou de ações, né, de incentivos fiscais ou de programas governamentais. Olha ali, mais uma vez a gente falando de financiamento público, né? E aí esse financiamento terminou, acabou, né? Ou seja, aquele modelo de financiamento para as instituições privadas já não existe mais. Então, nós temos uma grande oferta de vagas e uma grande ociosidade de vagas, isso em ambos os modelos. No modelo privado, muito mais, e no modelo público também da mesma forma. Porque as políticas de acesso estão mais restritivas, né, de acesso e permanência, porém, a educação superior ainda encontra, né, uma dificuldade muito grande, que é em questão dos ingressantes. Cada vez menos no Brasil, nós temos o quantitativo de pessoas que concluem o ensino médio, fazendo com que menos ingressantes no sistema da educação superior, pública ou privada, acessem
esse itinerário. Então, nós vamos ter uma diminuição, né, de anos para cá. Agora nós temos a reforma do ensino médio que tende a melhorar esse patamar, ela chegou para melhorar esse patamar, mas ao mesmo tempo, Heloísa, nós temos uma queda, né, de pessoas que podem ingressar na educação superior, que são aquelas que concluem o ensino médio. Então, de um lado, nós temos o problema do financiamento, do outro lado, nós temos uma dificuldade da mantença, ou seja, das empresas manterem faculdades abertas em virtude da escassez de financiamento, dificuldades econômicas e, obviamente, a dificuldade do outro lado, como eu disse há pouco, de novos ingressantes. Os ingressantes têm diminuído. Aquele estoque de pessoas que estavam fora que tinham o ensino médio e que estão fora da educação superior, algumas, grande parte, anseiam oportunidades de ingresso, de permanência, e outras, em virtude da vida cotidiana, não conseguem terminar ou cursar dignamente uma educação superior. Então, temos esses problemas. Mas dentro desses problemas temos muitas oportunidades. O senhor já comentou em alguns momentos, né, sobre a personalização do ensino, em que o aluno monta o que é chamado enxoval, buscando disciplinas que contemplem tanto habilidades quanto as competências dele, né, e mais voltadas para a vocação profissional dessas pessoas, né? Seriam trabalhar questões mais individualizadas mesmo. Isso funcionaria no âmbito das universidades, do ensino médio? Como é que isso seria viável, né? Tem experiências de outros países que o senhor poderia compartilhar conosco, que a prática já funciona assim? Olha, mais uma vez, uma excelente pergunta. E sim, vamos lá. O Brasil passou recentemente, no ano de 2016, 2017, 2018, por uma reforma do ensino médio, que vai já valer agora. E o que acontece nessa reforma do ensino médio, né? O ensino médio tem 3 anos, 1 ano e meio você cursa matérias comuns, né? Ou seja, os estudantes vão estudar as mesmas coisas, né? Estou falando bem de forma simplificada para a gente correr na interlocução da resposta. E na segunda etapa do ensino médio, o aluno vai optar em qual caminho ele vai exercer ou a sua atividade técnica, profissional ou na educação superior. Então, eu posso escolher ali alguns eixos formativos mais ligados às linguagens, mais ligados às ciências exatas, mais às ciências biológicas, e, consequentemente, eu vou preparando o meu itinerário para o futuro vocacionado nessas áreas. Na educação superior, não é diferente. Por quê? Cada vez mais as instituições estão sendo provocadas por uma nova geração de alunos, que querem cada vez mais customizar a sua experiência. Então, o que acontece? O aluno já não satisfaz mais. Estou falando dessa geração. A minha geração é 2 anterior da atual, né? Mas a geração que nós estamos enfrentando, né? Ou pelo menos que eu lido em sala de aula, ela quer uma experiência nova. Ela não quer mais sentar numa sala de aula, passar ali 2, 4 horas por dia, ouvindo o monólogo do professor. Ele quer experimentar, ele quer saber se o que ele vai estudar ele pode aplicar na profissão, se ele é desafiado por uma metodologia inovadora, ativa, se ele vai poder resolver o problema antes mesmo de conhecer a teoria a fundo. Então, são metodologias que vão desenvolvendo as características com essas novas habilidades e competências. Então, há sim um movimento forte no Brasil, sobretudo capitaneado pelas instituições privadas, que começam a perceber essa flexibilização curricular como uma forma de personalizar a experiência do aluno na educação superior. Agora, é difícil, muito difícil no Brasil, porque a educação superior ela é regida por uma série de regulamentações e ela é um ambiente muito regulado, né? Onde ela vai ter que cumprir as diretrizes, cumprir as normas, cumprir tudo e às vezes uma experiência inovadora acaba não sendo incentivada, obviamente, pelos órgãos educacionais e acaba custando mais caro para as instituições apresentarem isso. Mas isso é uma tendência mundial, né? Você já vê universidades na Ásia, na China, no Japão, praticando isso, Oriente Médio, na Europa, grandes universidades, antiquíssimas universidades já praticando essa personalização no ensino. Nos Estados Unidos isso já também se torna uma realidade. Então, nós temos um movimento corrente para criar novos currículos escolares na educação superior a partir da experimentação do aluno, né? Pois é, a gente falou, né, o senhor comentou sobre novas metodologias, né? E quando a gente fala sobre novas metodologias de ensino, sobre educação à distância, a própria inovação,
Como é que vai ser a educação do futuro, assim? Como é que o senhor enxerga que vai ser essa educação dos próximos 5, 10, 20 anos? Eu vejo cada vez mais, Luísa, a educação estando presente na vida da humanidade, né? Não tem como você não tratar isso de uma forma séria a esse ponto, ou de achar que é uma questão acessória do desenvolvimento de uma sociedade. Então, a educação, ela vem, aí nós temos inúmeros exemplos de sociedades que passaram por momentos aterradores, né? Que quase que se extinguiram, mas através da educação ela soube voltar, seja economicamente ou culturalmente. Então, a educação ela vai estar presente como uma forma, no futuro bem próximo, eu falei um pouquinho de algumas coisas que estão acontecendo, mas é cada vez mais o movimento de você conectar o digital, né, de você estar com novas ferramentas, de você apropriar mais as tecnologias que estão aí atropelando no mundo afora e congregá-las, obviamente, aos ideais de formação. Então, nós vamos trazer a tecnologia, nós vamos ver cada vez mais o hibridismo na educação, nós experimentamos de uma forma até, vamos dizer assim, entre aspas, inovadora, no momento da pandemia, onde muitos tinham que continuar os seus currículos, a sua formação, entrou, né, a educação à distância, mas a educação digital, que eu chamo assim, ela vem com tudo e ela vem modificar o relacionamento do aluno, o relacionamento do professor, o comportamento das instituições de ensino e, obviamente, a necessidade de uma busca de uma educação permanente, né? Então, hoje, se você quiser estar conectado, né, antenado com o que acontece ao mundo, você tem que estudar, você tem que buscar conhecimento novo, você tem que buscar uma habilidade que você não tinha, né? Seja ela de programação, seja ela no ambiente, né, da educação, como eu falei, digital, você vai ter que criar, e os profissionais já estão se antenando a isso, né? O médico hoje não é mais formado simplesmente com aulas expositivas, né, com aulas interpretativas, ele vai ter que colocar a mão na massa, ele vai ter que resolver problemas, e ele vai ter que juntar na medicina a robótica, né? Ele vai ter que juntar na medicina o digital, ele vai ter que saber programar para poder fazer, né, parte de uma equipe cirúrgica que está hoje na Índia e ele está operando no Brasil, né? O economista da mesma forma, o advogado da mesma forma, o engenheiro com novas ferramentas e tecnologias e o professor, consequentemente, que é, digamos assim, a mola principal de todo esse processo. Ele tem que se adequar, ele tem que praticar cada vez mais uma didática e uma metodologia conectada aos dias atuais. E vamos falar um pouquinho agora da educação no contexto de regiões de fronteira, especificamente, né? Isso eu falo tanto da educação básica, ensino médio, ensino superior. A educação, ela precisa ser diferente numa área de fronteira, até visto que, por exemplo, os jovens têm, nessas regiões, né, estão mais suscetíveis, por exemplo, ao aliciamento em alguns crimes, enfim, em termos até de metodologia, de abordagem pedagógica dos professores. Tem as fronteiras têm necessidades que vão além de outras regiões centrais? Heloísa, vamos lá. Nós temos na fronteira uma grande oportunidade de aprender com o outro lado, né? E eu, estudioso das fronteiras e entusiasta, né, dos assuntos fronteiriços, eu entendo sempre a fronteira como um espaço de cooperação, não como um espaço de separação. E aí o que acontece? Mas e a guerra que está acontecendo na Ucrânia? Tem fronteiras, tem problemas, nós temos problemas, obviamente, em toda a parte externa e interna dos estados. Mas o que acontece? A fronteira, ela oportuniza algumas experiências que outras regiões do Brasil não oportunizam. Por exemplo, como a convivência diária, cotidiana com outra cultura diretamente in loco, ali, né? E, obviamente, o convergismo dessas culturas, a sincronia, né, dessas culturas, né, o sincretismo de vivências, né, que acontece na fronteira. Mas o que acontece? A fronteira, nós temos 3 ambientes educacionais, né? Vamos colocar, assim como em qualquer lugar do Brasil. O ambiente municipal, o ambiente estadual e o ambiente federal. Isso eu falo do lado brasileiro. Então, nós vamos ter o sistema municipal, que perfazem as escolas de ensino
básico, né, da educação infantil e educação fundamental. Nós temos a estrutura do ensino médio, que é a competência dos Estados-membros, e a competência da educação superior, né, dentro do sistema federal de ensino, compartilhada em algumas ações com os governos dos estados. Mas o que acontece aqui? Eu não acredito na tese de que a educação tenha que ser diferente para a faixa de fronteira, né, ou para a região de fronteira. Eu acredito que a educação tem que estar presente. E ela estando presente, ela pode ser customizada com as necessidades locais, né? Mas não pensar somente uma única ação para a fronteira brasileira, porque a fronteira brasileira é muito diversa, ela é grandiosa, né? Ela começa do norte e vai ao sul, muito mais do que uma dezena de milhares de quilômetros de fronteira, mais de 26 cidades gêmeas, 588, salvo engano, municípios na faixa. Ou seja, nós temos aí uma diversidade de quase 10%, quase 12% do território nacional. Então, não tem como você criar um potinho e falar, isso aqui é para a fronteira, né? Eu acredito que a educação, ela tem que estar presente na fronteira, sobretudo valorizando, né, os laços de cooperação com os estados vizinhos, com os países vizinhos, adaptando-se a algumas necessidades locais, mas ela tem que estar, antes de tudo, presente, porque se ela não está presente na qualidade que o brasileiro merece, seja ela na oferta pública ou na oferta privada, nós vamos ter dificuldades, inclusive, de pensar o que nós queremos. Então, nesse ponto, a oportunidade de uma educação levada à fronteira, não somente no ambiente cultural ela é rica, não somente na questão social ela é permeável, ou seja, ela tem que estar presente, mas, sobretudo, no ideal do direito e o acesso à educação estarem presentes para todos os brasileiros e, obviamente, para os nossos vizinhos, aqueles momentos que serão possíveis fazer esse compartilhamento de currículos, de ideias, de iniciativas experimentais ou não, mas isso é possível desenvolver, sim. Última pergunta. Com essa educação presente que o senhor comenta, né? Como é que ela pode favorecer de forma mais robusta a redução de desigualdades que nós temos hoje? Vamos lá. Num passado recente, nós tivemos um exemplo de uma política pública bastante exitosa, né? Que no ambiente do Ministério da Educação, de alguns organismos internacionais que participaram, que foi o projeto, né? O Programa de Escolas Interculturais de Fronteira. Isso foi bacana, uma experiência que até então nós não tínhamos vivido, um processo de curricularização, uma proposta de iniciativa dentro dessas questões. Mas, como eu falei anteriormente, ao passo de que as entidades, que as instituições se relacionam melhor na linha de fronteira, né, seja no limite fronteiriço, na faixa, né, naqueles territórios que permeiam a nossa fronteira, as desigualdades sociais tendem a diminuir, né? Mas elas só diminuirão a partir do momento que as instituições e, sobretudo, os governos locais, né, e os governos estaduais e o governo federal e o governo nacional de cada estado começarem a olhar para a fronteira como oportunidades de desenvolver políticas públicas capazes de atender as necessidades cidadãs e atender a necessidade do ser humano, né? Não só do cidadão, mas de todos. Então, vamos lá. Eu falei da educação presente, mas por que não compartilhar os equipamentos de saúde? Né? Por que não compartilhar os equipamentos, né, de assistência social? Isso é um ponto que muitas vezes, quando a gente olha para a fronteira, e aí não vou falar que é um erro, que é uma questão, mas é uma tendência de toda vez que nós olhamos para a fronteira, nós olhamos com um olhar já muito engessado para questões de segurança ou para questões de infraestrutura, né? O que acontece na fronteira? Não, na fronteira tem crime, na fronteira nós temos que barrar o inimigo, na fronteira nós temos que criar pontes, né? Mas a ponte quem faz são pessoas, né? São as pessoas que vivem ali, são as comunidades, são as sociedades, são as famílias. Então, se esses governos locais, se a sociedade civil passa a investir mais nas famílias, no relacionamento fraterno, nas pessoas que vivem ali, obviamente a desigualdade social nessas áreas, né, que hoje nós encontramos na fronteira, e que não é diferente em grandes centros, né?
A desigualdade também talvez seja tão quanto ruim ou pior em outros centros urbanos do Brasil, né? Sejam eles no litoral, no centro ou em grandes cidades. E na fronteira, obviamente, nós temos as nossas dificuldades. Mas, porém, como eu falei aqui, indiretamente, inúmeras oportunidades de desenvolver políticas, sejam elas promovidas pela União, no caso do Brasil, ou através do relacionamento de governos locais. Henrique, obrigada pelas suas contribuições. É um olhar diferente, né, para as fronteiras, muito interessante. Esse olhar, o senhor comentou do exemplo da educação, da saúde, né, mas pode ser um olhar assim realmente compartilhado em várias áreas. Muito obrigada pelas suas contribuições aqui no Debates para o Brasil do Futuro, e seguimos aí debatendo e trazendo à luz novas ideias. Muito obrigada. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos do IDESF. É um prazer, como eu falei, e estou sempre à disposição de vocês para o que for preciso.